A conquista de Jericó. Entre as inúmeras batalhas relatadas nas páginas da Bíblia, há uma que brilha de forma singular: a queda das muralhas de Jericó. Um episódio em que a lógica humana é vencida pela fé e o impossível se dobra diante do poder de Deus. Como muralhas tão imponentes puderam desmoronar apenas com o som de trombetas e o grito de um povo? O que realmente aconteceu naquele dia em que o céu se moveu em favor de Israel? Tudo começou quando Josué, o sucessor de Moisés, estava prestes a conduzir o povo à conquista da terra prometida. Depois de anos vagando pelo deserto, Israel finalmente se encontrava diante da fronteira de Canaã. Mas havia um obstáculo colossal no caminho: Jericó, uma cidade fortificada, cercada por muralhas tão largas que carruagens podiam correr sobre elas. Humanamente falando, era impossível tomá-la. Mas Deus já havia decidido: a vitória não viria por espadas, mas pela obediência. Josué enviou 2 homens para uma missão secreta. Eles deveriam entrar em Jericó e observar tudo: as defesas, os portões, o comportamento do povo. Era um trabalho arriscado. Se fossem descobertos, seriam mortos. Os 2 espias atravessaram o Jordão e se infiltraram na cidade. Procurando abrigo, entraram na casa de uma mulher chamada Raabe, cuja casa ficava sobre a muralha. Ela era conhecida na cidade. Uma mulher marcada pelo passado, mas que, naquele encontro, teria seu destino transformado para sempre. A notícia da presença de estrangeiros chegou rapidamente ao rei de Jericó. Homens armados foram enviados com uma ordem direta e disseram: entregue os espias que entraram em sua casa. Raabe, no entanto, já havia tomado uma decisão que mudaria sua vida. Ela escondeu os israelitas sob feixes de linho no terraço e respondeu aos soldados: é verdade, vieram homens até aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade estava para ser fechado, eles saíram. Se vocês se apressarem, talvez os alcancem. Os guardas partiram às pressas e o portão foi fechado. Então Raabe subiu ao terraço e se aproximou dos homens escondidos. Seu semblante era sério, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Sei que o Senhor deu esta terra a vocês, disse ela. O temor de vocês caiu sobre nós. Todos estão apavorados por causa do que o vosso Deus fez. Ouvimos como ele abriu o Mar Vermelho quando vocês saíram do Egito e como derrotaram os reis amorreus do outro lado do Jordão. O vosso Deus é Deus nos céus e na terra. Naquele instante, uma mulher cananeia, considerada impura aos olhos dos israelitas, reconheceu o poder do Deus verdadeiro. Então, com voz firme, ela fez um pedido: peço-vos que jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia com vocês, também usarão de misericórdia comigo e com a minha família. Os espias olharam para ela e prometeram: nossa vida responderá pela tua, se não denunciares a nossa missão. Quando o Senhor nos entregar esta terra, mostraremos bondade e fidelidade a ti. Raabe então os ajudou a escapar, descendo-os pela janela com uma corda, pois sua casa estava sobre a muralha. Antes que partissem, os homens disseram: este cordão de fio escarlate será o sinal. Amarra-o na janela por onde nos fizeste descer. Todos os que estiverem em tua casa serão poupados, mas quem sair, sua morte será sobre si. Ela assentiu, amarrou o cordão vermelho na janela e observou enquanto os espias desapareciam na escuridão. Por 3 dias, eles se esconderam nas montanhas, até que os perseguidores retornaram a Jericó sem encontrá-los. Então, voltaram a Josué e contaram tudo. Com convicção disseram: certamente o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos. Alguns dias depois, as ordens vieram do próprio Deus. Jericó seria tomada, mas não como as outras cidades do mundo. Deus revelou a Josué uma estratégia que parecia absurda aos olhos humanos, mas perfeita em sua sabedoria divina. Vede, eu entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes, disse o Senhor. Marcharás ao redor da cidade, tu e todos os homens de guerra, uma vez por dia durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão trombetas de chifre de carneiro adiante da Arca da Aliança. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando ouvirem o som prolongado, todo o povo gritará com grande brado e as muralhas cairão por terra. Josué não hesitou. Ele sabia que fé verdadeira é obedecer, mesmo quando não se entende. No dia seguinte, ainda antes do nascer do sol, o povo se reuniu em silêncio. A Arca da Aliança foi colocada sobre os ombros dos sacerdotes. À frente, 7 homens seguravam trombetas feitas de chifres de carneiro. À frente deles, guerreiros armados. Atrás, o restante do povo. O som das trombetas ecoou pela primeira vez. Não era um som de guerra. O povo começou a marchar ao redor da cidade, lentamente, sem dizer uma palavra. Os moradores de Jericó assistiam das muralhas, zombando. "É isso que eles chamam de exército?" gritavam alguns. Mas Josué permanecia firme. Ele sabia que o tempo da zombaria acabaria e o tempo da vitória chegaria. Quando o sol começou a se pôr, o povo retornou ao acampamento. Nada havia acontecido ainda. Mas o plano de Deus estava apenas começando. Durante 6 dias, eles repetiram o mesmo ritual. Marchavam ao redor da cidade uma vez por dia, em silêncio, enquanto os sacerdotes tocavam suas trombetas. Nenhuma pedra se movia, nenhuma rachadura surgia nas muralhas. Aos olhos humanos, parecia inútil. Mas cada volta era um ato de fé, cada passo ecoava no coração de Deus. E então chegou o 7º dia. O ar estava frio e silencioso naquela manhã. O povo se levantou antes da aurora. Josué olhou para a cidade e sabia que aquele seria o dia em que a promessa se cumpriria. Ele deu a ordem e o povo começou a marchar novamente. Desta vez, não uma volta, mas 7 voltas ao redor da cidade. A cada volta, o som das trombetas ficava mais intenso, como se o próprio céu estivesse vibrando com o toque sagrado. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram o som mais longo e poderoso que se ouviu. Josué ergueu a voz e gritou: "Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade." O povo levantou um brado que fez estremecer o ar, e então algo sobrenatural aconteceu. O chão tremeu. As muralhas, aquelas estruturas que pareciam inabaláveis, começaram a rachar, a estremecer, e diante dos olhos de todos, caíram por terra. Não houve armas, nem fogo, nem arietes, apenas fé e obediência. O povo correu e entrou na cidade, cada um pelo caminho que estava diante de si. Jericó, a cidade invencível, foi tomada pelo poder de Deus. Josué então ordenou que Raabe e todos os de sua casa fossem poupados, conforme o juramento dos espias. Os 2 homens foram até sua casa, encontraram o cordão escarlate na janela e retiraram Raabe, seus pais, irmãos e todos os que lhe pertenciam. Enquanto a cidade era consumida, a casa marcada pelo fio vermelho permanecia de pé, símbolo da salvação pela fé. O ouro, a prata e os utensílios de bronze e ferro foram levados para o tesouro da casa do Senhor, conforme a ordem divina. O restante foi queimado. Josué então declarou uma maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó. "Maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar para reedificar esta cidade. Com o seu primogênito lançará os alicerces e com o mais novo porá as portas." E assim foi. Jericó nunca mais seria a mesma. A cidade que se ergueu contra Deus se tornou símbolo eterno do que acontece quando o homem confia em suas muralhas, mas se esquece de quem é o verdadeiro Senhor das batalhas. O eco das trombetas de Jericó ainda ressoa através dos séculos. Essa história não é apenas sobre muros físicos, mas sobre as muralhas que erguemos dentro de nós. Muralhas de medo, incredulidade, orgulho e pecado. Às vezes, Deus nos pede para marchar em silêncio, para confiar mesmo quando não vemos sinais, para obedecer mesmo quando tudo parece estático.
Foi isso que Josué e o povo fizeram. E quando chegou o tempo certo, Deus moveu o impossível. Raabe, a mulher marcada pelo passado, foi acolhida entre o povo de Israel. Mais tarde, ela se casou com um homem israelita chamado Salmão, tornando-se ancestral do rei Davi e de Jesus Cristo. Quem poderia imaginar que, entre os escombros de Jericó, Deus estava escrevendo parte da linhagem do Salvador do mundo? Assim é o agir de Deus. Ele transforma o improvável em instrumento da sua vontade, o desprezado em exemplo de fé e faz cair toda a muralha que se levanta contra os seus planos. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar. Foi um testemunho eterno de que nenhuma fortaleza é grande demais quando Deus está à frente. E talvez hoje, no silêncio da tua caminhada, Deus também esteja te pedindo para continuar marchando. Mesmo que pareça que nada muda, mesmo que as muralhas ainda estejam de pé. A fé verdadeira é persistir até o 7º dia, até o toque final das trombetas. Porque quando Deus ordena, as muralhas caem. Quando Ele fala, o impossível acontece. E quando o povo obedece, o céu se move em favor da terra. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e inscreva-se no canal. Até a próxima. Deus te abençoe.